Em épocas de crise, acontecem muitos processos de fusão, aquisição, incorporação. Existem pesquisas com vários indicadores, mas a maioria delas mostra que esses processos, na maioria dos casos, não atingem os resultados esperados, né? Por que isso acontece? Não, eu só queria ajustar um pouquinho o início da sua pergunta. As fusões e aquisições não necessariamente são resultantes de crises. As fusões e aquisições são um fenômeno de um tempo hoje. As empresas começaram a sentir que tinham que ter estratégias maiores para terem ganhos de escala, coisa que o vale, e aí começaram a partir para isso. Há pesquisas, por exemplo, na Europa, que estão colocando até um pouco em xeque os movimentos de fusão de empresas. Por quê? Porque o componente humano não foi considerado. Quer dizer, os ativos tangíveis são sempre prioridade. Quer dizer, a ideia é, nós temos dois negócios, nós vamos somar os dois front offices e vamos ter apenas um back office. Nós vamos ter um ganho de escala nisso e vamos racionalizar e ter uma margem, ocupar mais mercado com uma margem de resultados maior. Mas isso é falacioso na medida em que se olha o componente humano, quantos homens, quantas mulheres, quantos alfabetizados, quantos isso, quantos pós-graduados. Não é por aí. Tem que trabalhar as crenças, os valores, o pertencimento dessas pessoas naquelas culturas de uma e de outra e o quanto isso, de alguma forma, se coaduna ou não. Entendeu? Então, de um modo geral, isso foi muito desconsiderado, hoje começa a ser muito considerado. Eu diria, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho junto ao Itaú Unibanco, exatamente nesse particular das culturas organizacionais, ajudando elas a conversar e a se entenderem, a se aproveitarem da melhor forma possível. E tem sido uma das primeiras que eu tenho visto fazer isso com essa seriedade com que está começando a ser feito ali. E como você vê o papel da área de RH, de recursos humanos, nesse processo? Total. De uma importância. Eu acho que as áreas de recursos humanos nunca tiveram uma valorização tão grande quanto a que se faz hoje. Em primeiro lugar, porque a área de recursos humanos, hoje, ela tem que ser uma área focada em resultados. Ela tem que viver o cliente lá na ponta. Ela tem que saber exatamente do negócio para poder contribuir para o negócio, desde o recrutamento, a seleção, ao treinamento, ao desenvolvimento, à remuneração, ou seja, toda a tecnologia de recursos humanos tem que ser focada no negócio e não assim em padrões rígidos porque temos um plano assim assado. Uma outra coisa também é que as áreas de recursos humanos são as mais aparelhadas ou melhor aparelhadas para pensar sobre ser humano, sobre o que está acontecendo, sobre como interpretar tendências e sintomas que começam a surgir no meio dessas pessoas. Então, eles têm que ser ouvidos como uma consultoria interna. E essa consultoria interna, ela tem que ser mais exatamente consultada. Quer dizer, aquele tempo em que o executivo, o dirigente apenas chegava para o RH e dizia o que queria, já passou. E a área de recursos humanos tem que estar aparelhada para ser consultada sobre o problema e se situar sobre o problema e dar contribuições resolutivas.